Estamos iniciando mais um curso Bíblia hoje, com a seguinte ideia: como a Bíblia pode ajudar você em todas as áreas da sua vida hoje. E para iniciar essa série que temos estudado, o Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, já estamos no capítulo 7, pretendemos finalizar hoje. Vou pedir ao missionário Guilherme para estar orando. Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, ó Deus, queremos neste momento, Jesus Cristo, te agradecer porque podemos parar para meditar na Tua Palavra, para se aprofundar, Jesus Cristo, nos Teus ensinamentos tão valiosos, Pai. Ó Deus, nos ajuda, Jesus Cristo, a jamais trocar a Tua Palavra, os Teus ensinamentos por qualquer outra coisa, Deus. Mas que a gente venha permanecer nela, Pai, que a gente venha crescer em entendimento e colocar em prática, Pai. Nos ajuda cada dia mais, Deus, crescer nesse entendimento, crescer em humildade, em sabedoria, Deus, em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Acompanhe conosco Mateus capítulo 7, a partir do verso 21, que diz assim: Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Realmente, Guilherme, é um texto muito forte, né? Jesus aqui, ele falando sobre a sua volta, como será um pouco, que muitos dirão Senhor, Senhor, tentando realmente lembrar as coisas que fizeram, né? Mas assim, quando Jesus dá a resposta final dele, né, que prevalece: afaste-se de mim, vocês que praticam mal. Até soa como um juiz severo, né? Pronto para julgar todos os povos. Mas será que é isso mesmo, Guilherme, que a gente tem aprendido em todos os ensinamentos de Jesus até aqui? Muito bem, é importante notarmos, né, e a gente olhar com bastante cuidado para esse texto, para que nem eu, nem você se desespere, né, mas pelo contrário, que venha ter a esperança de que Cristo é o melhor dos juízes e é um Pai para mim, é um Pai para você. É por isso que Jesus na oração ali, ele deixa bem claro que nós podemos se relacionar com o nosso Deus de um filho para com o Pai, porque Ele nos reconciliou através de Cristo Jesus e a gente tem esse privilégio de desfrutar esse relacionamento. Então vamos entender esse texto aqui, principalmente começando com a frase final, quando ele diz assim: nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. É importante entender que no versículo 15, Jesus começa a falar dos falsos profetas. E vimos no vídeo anterior que esses falsos profetas, eles distorcem a palavra em prol do benefício próprio, para se satisfazer seus desejos, interpretando de maneira errada a lei, para realmente coagir as pessoas à sua volta a praticarem aquilo que é mal, ou seja, aquilo que desagrada realmente ao Senhor. Então é importante notarmos que quando Jesus deixa bem claro que algumas pessoas, né, irão dizer: Senhor, eu não profetizei em Teu nome, eu não expulsei demônios, eu não fiz milagres, é justamente esses falsos profetas. Esses falsos profetas, no final ali, realmente dos dias, quando Jesus voltar, eles realmente terão algo, né, para se vangloriar, para engrandecer, achando que as suas obras, achando que as suas realizações é realmente merecimento e realmente merecem, né, entrar no reino dos céus. Mas Jesus deixa bem claro que eles praticaram o mal, ou seja, eles passaram uma vida na iniquidade, distante de Deus, apenas distorcendo a verdade, mas não conheceram a verdade. Eles não desfrutaram dessa verdade que é Cristo Jesus, a única vida, o único caminho. Eles passaram a vida inteira distante desse Deus, realmente apenas distorcendo, vivendo na mentira. Então esse texto devemos entender que ele é direcionado aos falsos profetas,
direcionado às pessoas que distorcem e vivem na mentira. Mas para mim, para você, discípulos de Cristo Jesus, que fomos salvos, redimidos e restaurados, reconciliados com Cristo, temos a plena certeza que ouviremos do nosso bom Pai, o juiz que julga conforme a tua vontade, a boa vontade, não como eu, nem como você, que julgamos pela aparência. Ele realmente conhece os nossos corações, julga as motivações, ele realmente nos receberá de braços abertos e eu e você reconhecerá que não fizemos nada para merecer. Amém, é isso mesmo, precisamos crer, né? E a palavra do Senhor nos traz essa esperança de a gente poder cada vez mais estar com Ele hoje e eternamente. A partir do verso 24, olha que interessante, né? Que vai falar justamente sobre o que Guilherme acabou de falar, sobre o ensino de Jesus, sobre a verdade, as palavras dele. No verso 24 diz: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Guilherme, agora Jesus faz outra comparação, usa uma parábola novamente para explicar como é ser um discípulo de Jesus, que faz parte desse reino, que é o tema geral da mensagem de Jesus, né? Que é o contexto geral que a gente tem aprendido aqui. Por que você acha que Jesus usa essa parábola de um homem que constrói a sua casa sobre a rocha? Muito bom. É importante notarmos que Jesus aqui está chegando no final do seu discurso, do Sermão do Monte, nos seus ensinamentos valiosos, preciosos para os seus discípulos. E é importante notarmos, né, que Jesus aqui começa uma conclusão, né? A partir do momento que ele fala no versículo 24, portanto, né? Ou seja, uma conclusão, realmente ele está finalizando o seu discurso. E é interessante que ele deixa bem claro que quem ouve todos aqueles ensinamentos, desde o capítulo 5, que ele vem falando sobre as interpretações da lei, sobre a oração, sobre jejum, sobre tudo aquilo que eu e você devemos praticar no nosso dia a dia. Ele deixa bem claro que quando praticamos os seus ensinamentos, nós alicerçamos a nossa casa, ou seja, a nossa vida na rocha, né? Jesus aqui não está ensinando eu e você a construir uma casa. Jesus, assim como ele usa, né, diversas parábolas, ou ele deixou bem claro que aqui é uma parábola para a gente aprender sobre o reino dos céus, sobre os seus ensinamentos, aqui ele também faz isso. E Jesus nos compara o tempo todo com algumas coisas, né? Ele nos compara como árvores, e aqui neste momento ele está comparando a minha vida, a sua vida, a minha família, a sua família, a casas, a construção. É importante notarmos isso. É interessante que ele deixa bem claro que quando a gente pratica, quando a gente é prudente, a gente constrói na rocha. É interessante que um salmista, no capítulo 129, lá de Salmos, Salomão vai dizer que aquele que o Senhor não constrói a casa, ele constrói em vão. Porque se o Senhor não estiver, tudo é em vão. Então ele deixa bem claro que uma vida construída, uma vida realmente, uma família alicerçada no Senhor, é realmente uma família que tem sentido, que vale a pena. É importante notarmos que esta rocha é o Cristo Jesus, é o próprio que está discursando e falando as suas verdades. E é importante eu e você notarmos, onde será que estamos alicerçando as nossas vidas? Será que estamos colocando o alicerce nas nossas vidas no dinheiro? Será que estamos alicerçando as nossas vidas, nossas famílias, na fama, realmente nos nossos prazeres? Ou estamos de fato alicerçando as nossas vidas na rocha que é Cristo Jesus? Porque, meus irmãos, quando um discípulo de Jesus, ele permanece na rocha, ele alicerça a sua vida e a sua família na rocha, pode vir decepções, pode vir dificuldades, adversidades, muitas vezes até traições nos nossos âmbitos de relacionamento, que a gente permanecerá, a nossa família permanecerá, porque Cristo é a nossa rocha, e não é os nossos esforços
que fará que a nossa casa permaneça de pé, mas é a rocha, que é Cristo Jesus, que sustentará as nossas vidas nos dias maus. Muito bem. Eu gostei muito dessa palavra, porque é muito importante quando a gente medita nas palavras do Senhor Jesus, a gente possa trazer uma reflexão, né, como o Guilherme fez agora, sobre as nossas vidas, como temos vivido. Eu creio que aí acontece a transformação, quando a gente realmente deixa a palavra do Senhor internalizar na nossa vida, de tal forma que a gente venha a refletir como temos vivido a nossa vida com Ele, né, que é o mais importante. Continuando para finalizar esse capítulo 7 hoje, o verso 26 diz assim: mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construi a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. É muito interessante, né, Guilherme, esse último relato de que as multidões estavam maravilhadas com o ensino de Jesus, porque ele falava com autoridade e não como os mestres da lei daquela época que ensinavam. Primeiro eu gostaria que você explicasse um pouquinho dessa autoridade de Cristo e depois falasse também como a gente, mais uma vez Jesus frisa, como é que a gente pode praticar os ensinamentos de Jesus, não só ouvir como muitos, mas realmente praticar como discípulo dele. Muito bom. É interessante que realmente, né, a multidão ali à volta, né, de Cristo, eles ficaram maravilhados, né? Eu acredito que além da voz suave de Jesus ao falar todos os ensinamentos, todas as palavras, eles ficaram ainda mais maravilhados com a autoridade. É nítido que aquela multidão que estava ali com Jesus, eles passaram a vida toda ouvindo sobre orações, sobre jejum, sobre instruções, divórcio, interpretações da lei. Mas naquele momento, eles ouviram algo que nunca antes tinham ouvido, de uma forma simples, realmente de uma forma que é sem peso, sem religiosidade, mas vinha daquele que praticava tudo aquilo que falava. É interessante que Jesus vem combatendo esses religiosos, os mestres da lei, desde o início, acusando, né, as formas, as práticas erradas que eles estavam fazendo e mostrando o caminho, instruindo as práticas que eu e você deveríamos fazer como discípulos de Jesus. E aquela multidão fica maravilhada, ela fica realmente ali feliz, alegre, ao saber que tinha alguém que cumpria aquilo que falava. Porque eles olhavam para os mestres da lei, embora tivessem discursos bonitos e tinham aparência realmente de espirituais, eles não praticavam nada daquilo que eles ensinavam. Pelo contrário, eles faziam muito diferente do que a lei do Senhor ensinava. E isso com certeza trazia confusão em seus corações. E aqui eles têm contato com a verdade. Eles têm contato com Jesus e ali as escamas, a cegueira, aquela ilusão da religiosidade, ela cai e eles conseguem ver realmente a verdade, entender que devemos praticar cada ensinamento, cada palavra que Jesus ele nos ensina. E eu e você, como discípulo de Jesus, devemos viver a nossa vida praticando, obedecendo. Meus irmãos, quão felizes são aqueles que praticam com amor, com dedicação as palavras do Senhor. Irmãos, bem-aventurados, irmãos, sem dúvida, são aqueles que ouvem a palavra do Senhor e colocam em prática, com amor, não com obrigação, mas com amor, sabendo de fato que produz vida e abundância, porque Ele, sem dúvida, é a nossa vida, a fonte de água eterna. Então, realmente, eu e você temos esse desafio. E eu desafio você neste momento a analisar a sua vida, se temos colocado em prática, se você tem colocado em prática esses ensinamentos que a gente viu, tem acompanhado. Já estamos no capítulo 7. Imagina o tanto de ensinamento precioso que você já ouviu. Reflita se você de fato está cumprindo os ensinamentos de Jesus.